Nos dê, meu Pai, um coração misericordioso, Pai. Nos dê, meu Pai, um espírito reto, Senhor. Nos faça ter aquela alegria da salvação. Assim te agradecemos e cremos, ó Pai, que o Senhor usará o teu servo para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou feliz, estou alegre de estar aqui com meus irmãos em Cristo para mais uma vez adorarmos a Deus, prestarmos cultos ao nosso Deus e também para ouvir a palavra do nosso Deus. Os irmãos que puderem abrir a Bíblia no livro de Salmos, número 23. Salmos número 23. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. Deus vai falar, como já tem falado, em nome de Jesus. Salmos 23. O título do Salmos 23 está escrito: A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Os irmãos podeis assentar, e os irmãos podem adorar a Deus, viu, irmãos? Pode acontecer, mas eu não sou de ficar falando, levanta a mão. Não que seja pecado os irmãos que fazem assim, mas preste o seu culto a Deus. Tenha liberdade. Não espera quem está pregando mandar você adorar, não. Você mesmo tem que adorar a Deus. Que parta de cada um de nós. Amém, meus irmãos? E no versículo 1 do Salmos número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. E quando a palavra de Deus diz nada, nós temos que crer que é nada mesmo. E eu tenho um tema para esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o tema é nada. Tá, irmãos? O tema é nada. É um tanto confuso, mas a igreja vai entender o que Deus vai falar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o tema é nada. Nada é nada. Glória a Deus. Quem escreveu estes salmos foi o rei Davi. Todos nós conhecemos a história do rei Davi, que ainda na sua adolescência recebeu uma grande promessa de reinar sobre Israel.
E Deus cumpriu as promessas que fez a Davi. Tentaram parar os projetos de Deus na vida de Davi, mas Deus não permitiu que os projetos que ele tinha para cumprir na vida de Davi, Deus não permitiu que esses projetos caíssem por terra. Mas quando chegou o tempo, quando chegou a hora e o momento, Deus cumpriu na vida de Davi a promessa que fez na vida de Davi. E Davi escreveu este Salmo 23, mas ele escreveu muitos outros salmos, são 150 salmos, e a maioria desses salmos foram escritos por Davi. E nós sabemos que Davi, depois que recebeu aquele chamado de Deus para reinar sobre Israel, e depois que Deus cumpriu promessas na vida de Davi, nós sabemos que Davi também teve falhas, Davi também cometeu pecados. A palavra de Deus, ela é tão justa, tão perfeita, que ela nos mostra as qualidades daqueles que serviram a Deus, mas ela também nos mostra os defeitos daqueles que serviram a Deus. Então Deus é justo, e isso também nos conforta de alguma forma. Já pensou se a gente lesse a Bíblia e a Bíblia só mostrasse só os acertos dos homens e das mulheres de Deus? Já pensou? Quando a gente cometesse algum pecado, a gente já ia querer desistir de tudo. Não é assim? Mas Deus nos mostra os acertos e Deus também nos mostra o defeito que eles tiveram. Mas nem por isso eles deixaram de ser homem de Deus. Nem por isso elas deixaram de ser mulheres de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, não pensem que eu estou incentivando os irmãos a servir a Deus na prática do pecado. Não, temos que nos santificar todos os dias. Mas, se pecarmos, devemos arrepender dos nossos pecados, crendo que quando arrependemos, Cristo nos perdoa, Deus nos perdoa, em nome de Jesus Cristo. E no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então nem perdão nos falta quando precisamos. Olha que coisa linda a palavra de Deus. E quando eu li, irmãos, este versículo, nada me faltará, Deus começou a ministrar o meu coração. Eu não deixo faltar nada para o meu povo. Mas o meu povo não pode ficar sem fazer nada. Eu não deixo faltar nada para a minha igreja, mas a minha igreja não pode ficar sem fazer nada. E Deus foi ministrando ao meu coração. Eu não deixo faltar nada para os meus filhos, mas os meus filhos diante de mim não podem ficar sem fazer nada. Não esqueçam do tema. O tema é nada. Isaías capítulo 43, versículo 13, os irmãos conhecem. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. É Deus falando. Operando eu, é assim que está escrito. Quem impedirá?
Davi conhecia o Deus que ele servia, Davi conhecia o Deus que lhe escolheu, Davi conhecia o Deus que lhe fez promessa, Davi conhecia o Deus que lhe dava vitória. É por isso que nada nos falta. Operando Deus, quem impedirá? Em João capítulo 8, versículo 12, no capítulo 43 de Isaías, até então ainda é um mistério, porque Deus, ele se revela como eu sou. Aí no Novo Testamento, ele nos faz saber o seu nome. João 8,12, na pessoa do Filho, Jesus Cristo começa agora a dizer: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Glória, glória, glória. O eu sou o Pai se revela no Novo Testamento no Filho. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, aquele que anda comigo, não andará em treva, mas terá a luz da vida. E aí de João 10, versículo 9, ele continua se revelando: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 11, ele continua dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele deu a sua vida na cruz do Calvário. João capítulo 10, versículo 14, ele continua dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então os que são ovelha de Cristo conhecem Cristo, ouve a voz de Cristo e faz a vontade dele. Em João capítulo 6, versículo 35 ou 36, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. João 11, 25, na ressurreição lá de Lázaro, 4 dias morto. Cristo chega tranquilo: ah, Senhor, se tivesse aqui, ele não estaria morto. Crê somente, verás a glória de Deus. Aí em João 11, 25, ele: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro estava morto, mas em vida era um homem de Deus. Em vida, ele tinha uma fé inabalável em Cristo. Ele estava morto, mas Cristo sabia: é eu que sei a fé que ele tem em mim. Lázaro, vem para fora! E Lázaro ressuscitou na hora. É por isso que os que crêem em Cristo, até quando a morte tocar no corpo físico, a vida continua. A morte para o salvo não é o fim, é o começo de uma vida eterna com Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo. E ele continua se revelando em João 15, versículo 1 e versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Toda vara que está em mim e eu nela, esta dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia! Oh, glória! Glória, glória! Em João 14, versículo 6, o eu sou de Isaías 43 se revela no Filho, dizendo, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apocalipse 1, versículo 8. Ele continua se revelando dizendo: eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso.
vai voltar. Jesus vai voltar, igreja. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não nos falta nada, igreja. Não pense que está te faltando alguma coisa. Não está te faltando nada. O que a gente precisa ter no momento, nós já temos. E o que vamos precisar ter depois, fique tranquilo. Deus proverá. A igreja está nas mãos deste pastor. Este pastor não deixa faltar nada para o seu povo. E Deus falou no meu coração: eu não deixo faltar nada para o meu povo. É por isso que Deus colocou no meu coração esses versículos. Ele dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou e eu sou, só eu que sou. Ninguém mais é, mas eu sou. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida sentimental, material, conjugal, familiar, profissional. Eu acredito aqui que se eu perguntar: irmão, quem aqui está passando por alguma provação, por alguma dificuldade, por algum problema, eu acredito que todos nós vamos levantar as nossas mãos. Se eu perguntar: irmão, quem aqui está sofrendo aflição, angústias, isso aí faz parte. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quem está em Cristo não é só vencedor. É isto que Cristo estava querendo dizer. Quem está em mim não é apenas vencedor, mas eu vos digo, é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor. E quem sabe alguém pode até olhar para nós, mas ele está chorando, ela está chorando. Mas este título, ninguém tira de nós. Eu posso até estar chorando, mas uma certeza eu tenho comigo: eu sou mais do que vencedor. Ah, mas ele está sofrendo. Eu posso até estar sofrendo, mas eu sei que eu sou mais do que vencedor. Então essa é a fúria do inimigo da nossa alma quando olha para nós. O inimigo pode até nos ver chorando, sofrendo, passando por aflição, por angústia. Mas o inimigo, ele tem a certeza que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Até porque o que o inimigo mais quer é que nós se perca. É isso que ele quer. Não pense que o inimigo da nossa alma, ele apenas quer nos tirar da presença de Cristo. Não pensa que ele já está satisfeito só dele ver alguém que outra hora cantava, outra hora pregava, Deus usava, aí agora está lá fora, está na droga, está no vício, está perdido. O inimigo não está satisfeito ainda. Por quê? Porque o diabo sabe que enquanto há vida, há esperança. O diabo olha para aqueles que outra hora estavam servindo a Deus e hoje não estão servindo mais. O diabo olha para ele e tenta tirar a vida deles. Porque o diabo sabe, ele está na droga, mas ele ainda está vivo. Ele está caído, mas ele ainda respira. Aí o diabo quer que ele morra, sem fazer um concerto com Deus. Mas quem crê que a oração do justo pode muito os seus efeitos? Irmãos, quem crê nesta manhã que quando a igreja ora e ora, Deus pode salvar através da oração da igreja.
Eu creio na oração da igreja. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E quem são esses justos que oram e Deus responde? Que oram e Deus ouve? Esses justos é a igreja de Deus. Se alguém perguntar, irmão Francisco, o Senhor é justo? Eu vou falar para este alguém: eu sou justificado. Nós somos salvos pela graça, estamos aqui pela graça. Graça significa favor imerecido, ninguém merecia. Mas o amor de Deus, ele é tão grande que não se pode medir. Estamos aqui pela graça. Obrigado, meu Pai. Não pensem que é mérito, não. Eu estou aqui, irmão, é porque eu mereço. Não, irmão, eu estou aqui é por causa das minhas obras, não. Estamos aqui por causa da graça de Deus. Aleluia! Oh, glória! 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 Aleluia! A oração do justo pode muito em seus efeitos. Esse justo tem nome: Igreja de Deus. Aqueles que são justificados por Cristo, quando oram, Deus ouve a oração. Lembra de Pedro? Lá em Atos 12, onde Herodes começou a perseguir alguns da igreja, matou Tiago à espada, prendeu Pedro, planejando apresentar Pedro para o povo, e é claro, para matar Pedro também, depois da Páscoa, enquanto Pedro estava lá sendo vigiado por 16 soldados. A igreja se reuniu na casa da irmã Maria. E lá na casa da irmã Maria, a igreja orava em um só pensamento. A igreja orava em um só propósito. Lembra lá de Atos 2, o dia de Pentecostes, que Cristo, antes de ser assunto aos céus, fez uma promessa por discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto vós sejais revestidos de poder. E eles foram obedientes, creram na promessa que Cristo lhes fez, e eles ficaram ali reunidos naquela igreja, orando muitos dias, em um só propósito, em um só pensamento, até que a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus desceu naquela igreja. O vento sopra naquela igreja, bate nos quatro cantos da igreja, eles vê línguas descer do alto, línguas repartidas como que de fogo, pousar sobre as suas cabeças, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pois é, e lá em Atos 12 não foi diferente. Os irmãos estavam orando em um só propósito. E qual era o propósito? Para Deus libertar aquela alma daquela prisão. Ele sabia, só Deus pode abrir aquela prisão e tirar Pedro de lá. E eles estavam orando. Ai, meu Deus, a oração do justo pode muito os seus efeitos. Enquanto os justificados oravam, a oração sobe com um cheiro suave, com um cheiro agradável, chega até nas narinas do Pai. Aí o Pai não resiste à oração do justo. Aí o Pai envia o anjo lá naquela prisão. Aí resplandece uma luz. Aí o anjo abre as cadeias. Aí o anjo acorda Pedro. Pedro levanta. Aí o anjo tira Pedro da cadeia. Agora Pedro vai até na casa da irmã Maria, onde os irmãos oravam pela vida dele, onde os irmãos: Deus, liberta Pedro, tira Pedro daquela prisão. Pedro bate na porta, uma jovem escuta a voz de Pedro, ela olha e ela vê que é Pedro. Ela vai avisar os irmãos que oravam por Pedro. De primeiro momento os irmãos não estavam acreditando muito, porque os irmãos achavam que Pedro ainda estava preso, mas o milagre já tinha acontecido, a libertação já tinha acontecido. E quando eles vieram olhar, Pedro estava liberto, Pedro estava livre. Continue orando pelos seus entes queridos, continue orando. Ai, meu Deus, continue chorando por eles. Creia
que Cristo vai libertar ele da prisão da droga, Cristo vai libertar ele da prisão da bebida, Cristo vai libertar ele da prisão do tráfico, Cristo vai libertar ele da prisão do crime, Cristo vai libertar, mas tem que orar. Irmão, não duvide do que Deus está colocando no meu coração. Deus é tão maravilhoso que, se for preciso, Deus prepara aqueles que a gente ora e recolhe para Ele. Mas nós temos que orar para que as suas almas não se percam. E Pedro foi liberto daquela prisão, porque havia uma igreja que o amava e que orava por Pedro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo que nós precisamos, nós temos. E quem sabe alguém pensa, irmão, isso não é verdade. Você pode até pensar que nós não temos, mas nós já temos o que nós precisamos. Cristo. A primeira coisa é Cristo. Ele é o suficiente. Entenda isso. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no fim perder a sua alma? Cristo está falando de alguém que tem tudo de financeiro, tem tudo de material. Quem sabe é conhecido na terra pelos homens, é famoso, é reverenciado. Mas quando a morte chegar para eles, a alma não está salva. É por isso que ele diz, do que adianta o homem ganhar, ou granjear, ou desfrutar do mundo inteiro, mas no fim, perder a sua alma? Lá em Eclesiastes, a palavra de Deus diz que é melhor o fim do que o começo. Esse fim aí é a morte. Quando a morte chega para aqueles que estão em Cristo, meu Deus do céu, é maravilhoso. Parece ser loucura o que eu estou falando aqui. Se eu perguntar aqui, quem quer morrer aqui, irmãos? Eu acho difícil alguém levantar a mão e dizer, eu quero. Mas fique tranquilo, ainda que tu morra, não será o seu fim. Não será o teu fim. No livro de João, eu não me lembro bem aonde se encontra, mas é João, o Evangelho de Cristo, qual escreveu João. Cristo disse assim, na verdade, eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida. Glória a Deus. Aleluia. Cristo disse, na verdade, eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na época eu descobri esse versículo evangelizando lá no pronto-socorro. Eu estava com tanta fé naquele dia, que naquele dia eu disse, Senhor, hoje eu vou orar pelos que já estão mortos. E eu fui lá para orar. E quando eu chego lá, já tinham retirado os mortos do lugar, mas quando eu olho na entrada da porta, estava escrito, na verdade, eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É melhor o fim do que o começo. Muitos começaram bem e terminaram mal. Que o nosso fim
seja de vitória, viu, igreja? Cristo, no Sermão do Monte, ele disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então não vamos parar. Não nos falta nada. Ah, irmão, mas eu estou me sentindo fraco. Cristo manda eu dizer: eu sou a sua fortaleza. Ah, irmão, eu estou me sentindo doente. Cristo está mandando eu dizer: eu sou a cura. Ou alguém duvida aqui? Jesus é tudo o que nós precisamos, pastor Nivaldo. Se eu estou fraco, eu posso orar, eu tenho certeza, Ele vai renovar as minhas forças. Para os que estão perdidos, Cristo é a salvação. Para os que estão sem direção, Cristo é o caminho. Para os que estão tristes, Cristo é a alegria. Para os que estão famintos, Cristo é o alimento. Para os que estão com sede, Cristo é a água. Para os que estão caídos, Cristo é o que levanta os que estão caídos. Agora eu vou encerrar. Os irmãos lembram que eu falei que Deus não deixa faltar nada para nós. Mas nós não podemos ficar sem fazer nada. Foi isso, né? O que nós estamos fazendo diante de Deus? Quando Deus olha do céu para a terra, como Ele nos vê? Como Ele nos olha? Ele nos reprova ou Ele nos aprova? Essa palavra é de reflexão. Eu estou olhando, eu estou pregando aqui, irmãos, mas eu estou olhando para dentro de mim. E os ouvintes façam o mesmo. Olhe para dentro de você. Lembra do tema? O tema é nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará nada. Então Deus não deixa faltar nada, mas nós não podemos ficar sem fazer nada. Imagine Deus chamando cada um de nós para uma prestação de contas. Imagine Deus, eu vou me colocar, me chamando para uma prestação de contas. E perguntando para mim: irmão Francisco, tu tem orado? Ninguém pode mentir para Deus. Crente não mente. Se eu não estou orando, eu vou falar para Deus: não tenho orado nada. Irmão Francisco, tu tem consagrado a tua vida para mim? E crente não pode mentir. Não tenho consagrado nada. Tu tens jejuado pelas almas? Ai, meu Deus, eu não tenho jejuado nada. Tu tens perdoado aqueles que te magoam dentro da minha casa? Tu tem? E eu não posso mentir para Deus. Eu não tenho perdoado nada, Senhor. Tu tem pregado o meu evangelho? E às vezes a gente tem até tempo para pregar e não prega. Não tenho pregado nada. A coisa é muito séria, meus irmãos. O nosso Deus não deixa faltar nada para nós. Mas muitas das vezes a gente acomoda. Parece que a gente esquece o que Deus já fez, está fazendo e quer fazer muito mais por nós. Parece que a gente esquece.
E a gente acaba se embaraçando com negócios dessa vida. Intrigas é coisa dessa terra, viu? No céu não existe intriga. Aleluia. Entendam isso. Irmão Francisco, você está bem com o pastor Nivaldo? Estou conjecturando, irmãos. Eu falei, imagine Deus nos chamando para uma prestação de conta. E Deus, Ele sabe de tudo, não tem como mentir para Deus. Você está bem com o pastor Nivaldo? E se eu não estiver bem, eu tenho que confessar para Deus: eu não estou bem, coisa nenhuma. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Não fique sem fazer nada diante de Deus. Sabe para que Deus nos chamou? Para produzir frutos. Aleluia. Como que eu vou produzir fruto, pastor Nivaldo, sem fazer alguma coisa? Sem fazer nada, que fruto eu vou produzir? Marcos capítulo 16, o que Cristo disse? Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Aleluia. Para ir, tem que ter ação. Para ter ação, meu irmão, eu tenho que sair do lugar, eu tenho que fazer alguma coisa. Lembra quando Cristo disse: olha, se tu for entregar a tua oferta, e tu te lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, não entregue não, viu? É isso aí que Deus quer dizer, porque se tu entregar, eu não vou receber. Mas faz o seguinte, lembra que alguém tem alguma coisa contra ti, vai até este alguém e reconcilia-te com ele. Cristo não está perguntando para mim se eu estou certo e o alguém está errado. Não, Cristo quer que eu vou até o alguém e reconcilie com ele. Aí tu entrega a tua oferta. Aí eu recebo a tua oferta. Então, meus irmãos, as coisas de Deus não é como as coisas dos homens. Não vamos ficar sem fazer nada. Você que precisa perdoar, faça alguma coisa, perdoe. Você que precisa ajudar alguém, faça alguma coisa, ajude. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não podemos ficar sem fazer nada. Por quê, irmão Francisco? Porque nós servimos o Deus que não deixa faltar nada para nós. Tem alguém que quer aceitar a Jesus essa manhã? Reconciliar. Só dá um sinalzinho, irmão, eu quero reconciliar. Já perdi muita coisa. Filho pródigo tinha tudo e depois não tinha mais nada. Ó. Alguém que está sem Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter tudo de material, de financeiro, mas está sem Deus não tem nada. Ah, irmão, mas estou sem dinheiro, estou sem um carro do ano aí, eu estou desempregado, mas está servindo a Deus, estou. Então tu tem tudo, não te falta nada. Não tem ninguém para reconciliar com Cristo? Então vamos orar, irmãos, nesta manhã. E medite nesta palavra. Nós não podemos chegar diante de Deus sem nada. Vamos orar então, os irmãos entenderam o que Deus falou. Senhor Deus, Pai querido, Papai amado, te agradecemos pela palavra que o Senhor falou com a igreja nesta manhã. Ah, Jesus, nós estamos crendo
que após este culto nós vamos fazer alguma coisa. Nós não vamos ser estéreos na obra do Senhor. Nós não vamos ser infrutíferos na seara de Deus. Não, Pai. O Senhor nos chamou para produzir. O Senhor nos chamou para trabalhar. A seara é grande, aleluia, mas poucos são os ceifeiros. Mas o Senhor nos levantou para trabalhar nessa seara. E nessa seara nós vamos trabalhar. Nessa seara, papai, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Papai, nessa seara nós vamos pregar. Nessa seara nós vamos fazer a tua vontade. Nessa seara, meu Deus, esta obra, pode contar com a igreja, pode contar conosco, nós vamos produzir. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu estou crendo que nesta manhã o Senhor está derramando sobre nós ânimo, o Senhor está renovando as nossas forças, igreja, o Senhor está nos dando vigor para trabalhar na obra, o Senhor está nos dando ânimo para trabalhar na seara, o Senhor está nos dando a força para nós agir, para nós sair do lugar, o Senhor está derramando graça para a gente produzir diante da obra do Senhor. É o que nós te pedimos, meu Pai, que a nossa vida seja para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.